Queria começar por agradecer a presença de todos numa sexta-feira à noite de inverno. Imagino que tivessem outras atividades que pudessem ser mais interessantes e por isso é com muito prazer que vejo uma sala cheia, novamente aqui em Viseu. Como o Dr. Faria disse, eu tenho ligações familiares a Viseu, mais concretamente em Armamar, já é um bocadinho mais na ponta do distrito, e de facto sinto-me sempre muito bem quando venho a esta parte do país, quando venho a este distrito. Queria começar por agradecer o convite para estar aqui, à organização dos dois partidos, do PSD e do CDS-PP, na organização destas jornadas, ao Dr. Mota Faria, ao Hélder pelas palavras simpáticas, também ao amigo Almeida Henriques e ex-colega, ex-companheiro de lutas no Governo, e a todos os senhores autarcas e dirigentes partidários presentes. De facto, aquilo que nós ouvimos hoje cada vez mais é um discurso que passa daquilo que é o lamentar as desgraças e o constatar as dificuldades para alguns com mais relutância do que outros, é verdade, mas ainda assim todos reconhecer as melhorias que temos todos estado a sentir. Nós encontramos melhorias em todos os indicadores económicos e de uma forma muito consistente. Eu lembro-me quando o Primeiro-Ministro disse que em 2013, na festa do Pontal, que o país ia começar a crescer, que eventualmente à espera que os indicadores logo no dia seguinte dessem sinal disso, muita gente disse que era um exagero e que nada ia acontecer, mas a verdade é que, tal como ele previu na altura, em 2014 nós tivemos crescimento. Ainda hoje o INE veio confirmar que o crescimento do ano passado foi de 0,9. Alguns dizem, é pouco. É de facto pouco, mas é crescimento, é o início. Para este ano já esperamos mais. As mais recentes previsões reviram em alta, inclusivamente aquelas que estão no Orçamento de Estado e que o Governo tinha feito. Para o ano de 2016 esperamos ainda mais crescimento e, mesmo sendo pouco, é mais do que crescem muitos dos nossos parceiros europeus. E também não podemos deixar de medir a nossa capacidade de crescimento em função, como disse o Hélder Amaral e bem, daquilo que é a evolução das economias com as quais temos muitas ligações e de quem temos muita dependência, porque isso naturalmente também tem influência na nossa própria capacidade de crescimento. E a verdade é que, apesar de termos passado, já lá vão quase 4 anos, tempos muito difíceis e de termos tido que enfrentar praticamente todos os problemas que se possam imaginar, quase que em simultâneo, a verdade é que Portugal deu a volta. E conseguimos hoje ter uma taxa de desemprego mais baixa. Ainda hoje saíram os números de janeiro, 13,3%, que continua a ser uma taxa muito alta, é verdade, continua a ser demasiada gente desempregada, mas é encorajador verificar que a cada mês que passa a tendência de descida do desemprego é confirmada. Com uma pequena oscilação aqui e ali, isto não vai ser um percurso sempre sem sobressaltos até uma taxa de crescimento mais robusta ou uma taxa de desemprego muito mais baixa. Vai haver variações pontuais, mas a tendência, a trajetória é claríssima e, mais uma vez, é confirmada. Verificamos que os níveis de confiança dos consumidores estão em máximos de 15 anos. De 13 anos, estamos em 2015, desde 2002, estão em máximos de 13 anos, o que significa que as famílias hoje olham para o futuro e sentem confiança no que o país vai ter daqui para a frente. Fazem-se inquéritos aos empresários e os empresários dizem que veem com confiança ao futuro, das encomendas do mercado doméstico, mas também dos mercados externos. Podemos contar com um espírito empreendedor fantástico dos nossos empresários, que quando viram limitações no mercado interno, alguns, se calhar até sem saber falar inglês, sem experiência lá fora, foram à procura de mercados, encontraram oportunidades, foram capazes de ganhar cota de mercado num contexto em que grande parte dos nossos concorrentes estava a perder cota de mercado e capacidade de penetração nos mercados externos. E essa capacidade coletiva dos portugueses, em conjunto com a ação do Governo, que pôs em prática um programa de ajustamento muito difícil, mas com resultados à vista, é que nos permite chegar hoje, ao início de 2015, numa situação francamente, inequivocamente melhor
do que aquela que tínhamos o ano passado, há 2 anos, há 3 anos e muito mais ainda há 4 anos. E, de facto, nós verificamos que isso é verdade em todas as dimensões, para todas as categorias de cidadãos. Falava há pouco o Dr. Faria nos funcionários públicos. Eu revejo-me sempre muito nestas questões dos funcionários públicos, porque a minha carreira foi toda feita no setor público e, portanto, eu sou também funcionária pública nesse sentido. E sempre me incomodou a estigmatização dos funcionários públicos e a generalização sobre os funcionários públicos. Lembro-me que há uns tempos alguém de uma empresa pública me dizia que não podiam ter aquele tratamento em termos de salários porque não eram funcionários públicos. E eu respondi, é verdade, não são funcionários públicos, são substituíveis. Os funcionários públicos não são. E é importante termos essa consciência e percebermos como os funcionários públicos, nos serviços que prestam aos cidadãos, os professores, os médicos, nas finanças, nos tribunais, em todas as áreas em que se prestam serviços aos cidadãos, prestam serviços, em grande parte, em que não podem ser substituídos por outros. Já nas empresas públicas, há muitas empresas que prestam serviços que também são prestadas por empresas privadas. E, portanto, sem qualquer demérito, naturalmente, para os trabalhadores das empresas públicas, onde eu também trabalhei, onde conheço excelentes pessoas, é preciso perceber que nem os funcionários públicos, nem os trabalhadores das empresas públicas têm nenhum tipo de defeito ou merecem ou foram alvo de qualquer tipo de castigo. Aquilo que se passou foi a necessidade de fazer um ajustamento forte, rápido, doloroso na despesa do Estado. E uma rubrica pesada da despesa do Estado é a rubrica de salários. E as exigências do ajustamento impuseram que a esse nível também tivessem de ser feitos sacrifícios que já começámos a reverter e que tencionamos continuar a reverter gradualmente. E gradualmente porquê? Porque não nos queremos ver obrigados novamente a fazer cortes. E por isso é importante que a reversão dos cortes que foram feitos seja feita de acordo com aquilo que são as disponibilidades e sem pôr em causa os resultados já conseguidos. Mas isto é porque, efetivamente, valorizamos os funcionários públicos, sabemos como é importante tê-los do nosso lado, sabemos quem está no governo como é fundamental contar com o trabalho dessas pessoas que no dia-a-dia dão o seu melhor e que estão sempre prontos a apoiar-nos e a dar-nos o seu trabalho, e não há nenhuma intenção, nunca houve nenhuma intenção do governo de desrespeitar os trabalhadores do setor público, de punir os trabalhadores do setor público, nem há qualquer preconceito contra estas pessoas, e eu agradeço ao Dr. Mota Faria ter referido este ponto que me permite fazer este esclarecimento, que é feito também em nome próprio, porque eu própria me integro nessa categoria e também eu senti muitas vezes o que é desagradável, o estigma que muitas pessoas colocam sobre quem trabalha no setor público, como se essas pessoas tivessem menos valor, menos empenho, menos brio ou menos importância para o país. E vamos continuar neste processo de reposição de salários. Vamos gradualmente reintroduzir a possibilidade de progressões e de promoções para que as pessoas possam também sentir que têm horizonte na sua carreira. Vamos progressivamente revendo as carreiras, que sabemos que é uma necessidade e um anseio que também muitos têm. Aquilo que nós precisamos de fazer é todo este processo vai levar o seu tempo, vamos ter de definir prioridades, vamos ter de atuar primeiro numas áreas do que nas outras, porque simplesmente não temos recursos para poder fazer tudo ao mesmo tempo. Mas isso tem sido a história destes últimos 4 anos. Ir gerindo equilíbrios difíceis, sempre a tentar atingir múltiplos objetivos e com recursos muito escassos. É algo que exige muito trabalho, mas é ao mesmo tempo muito gratificante quando podemos começar a observar os resultados que esse trabalho produziu e, pela parte que me toca no trabalho no Ministério das Finanças, uma enormíssima parte deve-se precisamente aos funcionários públicos que no Ministério das Finanças ajudam a fazer este trabalho. As melhorias que nós sentimos notam-se não só nos números do desemprego, que referi há pouco, notam-se também nas exportações, na cota de exportações que continua a aumentar. Notam-se no facto de termos uma competitividade mais robusta, de termos subido nos rankings de competitividade em todas as categorias.
Já agora, e por curiosidade, com exceção de duas, onde estamos mesmo no fundo da tabela: déficit e dívida. O que significa que estas duas áreas continuam a ser aquelas onde temos de continuar a fazer um esforço grande, porque no ranking da competitividade são exatamente as categorias onde aparecemos pior classificados, o que significa que temos de continuar a fazer um esforço muito grande nesse sentido. Mas para isso precisamos efetivamente da colaboração de todos. Precisamos da colaboração do poder local, que é fundamental, precisamos da colaboração dos empresários, mas também dos cidadãos. Que os cidadãos se interessem, participem na atividade cívica, na atividade política, que ajudem a combater esta ideia de que há um divórcio profundo entre políticos e cidadãos. Os políticos são cidadãos e os políticos refletem sempre, são sempre o espelho do país onde se integram. A tentação de dizer os políticos não são como nós, são outras pessoas, as pessoas são todas muito boas, os políticos é que são muito maus, é um discurso não só errado, como perigoso, e que tenta desresponsabilizar muitos cidadãos pelas escolhas que nos cabem a todos. A participação ativa de todos nas eleições, e não têm de ser todos, naturalmente, na militância partidária, não é nada disso que eu estou a dizer, mas do interesse na vida coletiva, da participação na vida coletiva, na vida da sua rua, do seu bairro, da sua freguesia, do seu município, é importante para melhorar a qualidade das instituições, para melhorar a qualidade dos políticos, porque as pessoas tornam-se mais exigentes e exigem mais de quem os representa, mas, sobretudo, para melhorar a sua própria qualidade de vida, que é o objetivo que nos une a todos. Todos nós queremos, coletivamente e individualmente, viver melhor. E isso é um esforço que é muito importante na preservação da democracia, no alcançar de objetivos comuns, mas que é um esforço que cabe rigorosamente a todos e a cada um de nós. Aquilo que nós verificamos agora é que, de facto, temos todos muito mais confiança. Eu citei aqui um conjunto de indicadores que foram tornados públicos há pouco tempo sobre a confiança dos consumidores, dos empresários, no setor dos serviços, no turismo, até na construção, à recuperação da confiança. Mas a confiança, que é, de facto, o elemento-chave para promover o investimento e para levar o crescimento para a frente, é algo que também tem muito a ver com a nossa autoconfiança. E nós, portugueses, somos pouco autoconfiantes. Quando comparamos, por exemplo, com os nossos vizinhos espanhóis, eles fazem de qualquer bom indicador, de qualquer vitória, uma vitória coletiva, em tudo. A forma como se festejam, como celebram qualquer objetivo que alcançam, mostra que, de facto, têm uma enorme autoconfiança. E nós também temos de trabalhar isso. E também temos de perder a vergonha de nos gabar das coisas que fazemos bem. E gabar-nos daquilo que fazemos bem e daquilo que conseguimos e também de ser bons alunos. Não é vergonha nenhuma ser bom aluno. Não é vergonha ser bom aluno e ter bons resultados. Quando temos 15 anos, achamos muita graça sentarmos na fila de trás e sermos rebeldes. Mas quando somos crescidos, sabemos bem a diferença que faz para os objetivos na vida e para aquilo que podemos conseguir entre ser o mau aluno ou ser o bom aluno. E também não devemos ter vergonha de dizer, sim, conseguimos, fizemos, tivemos sacrifícios muito difíceis, mas chegámos até aqui por mérito próprio. E disso devemos orgulhar-nos e não devemos esconder-nos numa fila de trás como se tivéssemos vergonha porque nós conseguimos e outros não. É mérito nosso e devemos reclamar e devemos ter orgulho em tudo aquilo que conseguimos. Claro que é difícil, e também já foi aqui referido hoje, quando às vezes temos instituições que fazem discursos um bocadinho contraditórios. A Comissão Europeia, por exemplo, como foi aqui referido, num relatório publicado ontem, faz um conjunto de críticas que são um bocadinho difíceis de perceber, porque não percebemos muito bem se as críticas são dirigidas a nós ou a eles próprios, porque na prática criticam um conjunto de medidas que recomendaram, fortemente, digamos assim, que fossem tomadas durante o período de ajustamento. E, portanto, a forma como as próprias instituições, para utilizar agora uma designação mais moderna, se comporta, tem também alguma influência na confiança e na percepção dos cidadãos.
mas aquilo que é importante que as pessoas... O que é importante é aquilo que as pessoas sentem que se passa no seu dia-a-dia, aquilo que são as melhorias que sentem no seu dia-a-dia, aquilo que se habituaram a ver como os indicadores da situação estar melhor. Foi também aqui falado sobre a evolução da taxa de juros. Efetivamente, nós hoje registramos uma taxa de juros da dívida pública há 10 anos abaixo de 1,8%. Foi-me até muito noticiado esta semana, abaixo do custo da dívida para o mesmo prazo dos Estados Unidos. E isso, claro que a oposição atribui a tudo, menos a mérito do Governo, mas, mais uma vez aqui, também vamos reclamar mérito. Também é mérito nosso. É mérito daquilo que Portugal conseguiu e é mérito daquilo que o Governo conseguiu. E a prova é que as condições são iguais para todos, as externas, e nem todos apresentam tão bons resultados, o que significa que temos certamente algum mérito nessa matéria. E o facto das taxas de juros estarem tão baixas permitiu-nos, inclusivamente, dar um passo importante, que foi pedir aos parceiros europeus que nos dispensassem da obrigação de fazer um reembolso de igual montante e de fazer um reembolso antecipado ao Fundo Monetário Internacional, cujo custo é muito superior, quer ao do financiamento dos mecanismos europeus, quer ao do financiamento de mercado. Esse reembolso está autorizado, tivemos a autorização política e foi já aprovado nos Parlamentos, onde tem de ser, e estaremos em condições de, no mês de março, fazer uma amortização de 6 mil milhões de euros ao Fundo Monetário Internacional. E eu queria aproveitar o facto de estar aqui hoje, que têm-me perguntado muitas vezes quanto é que vamos reembolsar. Em março vamos reembolsar 6 mil milhões de euros ao Fundo Monetário Internacional, o que significa uma redução muito importante nos juros pagos pelo país. Pedimos, como sabem, este waiver, esta dispensa de reembolso simultâneo de até 14 mil milhões de euros. Começamos com esta tranche de 6 mil milhões e, em função das circunstâncias, tencionamos acelerar tanto quanto possível o remanescente e, assim que tivermos reembolsados os 14 mil milhões, vamos ter com os nossos parceiros europeus e dizer agora estamos em condições de reembolsar o resto para poder obter plenamente a poupança de juros. E isto consegue-se porque chegámos até aqui, porque fizemos o esforço para chegar até aqui e porque agora estamos na situação de começar a recolher os frutos de todo o trabalho feito. E, de facto, é muito bom poder vir hoje aqui falar numa situação diferente daquela que vim ainda em 2013, quando apresentámos um orçamento que ainda era difícil para 2014, e espero poder vir apresentar aqui ou num outro sítio um orçamento para 2016, que posso já dizer que também não será fácil, como também não será fácil o orçamento para 2017, mas que será sempre e progressivamente menos difícil. Não vale a pena prometer que de um momento para o outro tudo passa, tudo acaba, porque a única coisa que se consegue mudar são palavras e os nomes das coisas, mas a realidade é o que é e não se muda com essa facilidade. Nós vamos continuar a trabalhar, vamos continuar a apresentar resultados, vamos continuar a registar melhorias, vamos continuar as reformas que é importante continuar a fazer, vamos fazer as novas reformas que ainda não tivemos tempo de empreender e vamos, ao mesmo tempo, e isso é que é muito bom e muito gratificante poder verificar, colhendo os benefícios do muito que já fizemos. E isso é algo que nos deixa ao Governo com muita satisfação, que eu sei que aos deputados da maioria também dá muita satisfação, também aos autarcas do PSD e do CDS, mas, sobretudo, dá muita satisfação a todos os portugueses que no seu dia-a-dia podem sentir hoje já uma vida melhor e, sobretudo, a esperança e a expectativa de uma vida melhor daqui para a frente. Com cuidado, com calma, com passos seguros, com passos também. Passos seguros agora é um trocadilho que já não tem tanta graça, mas pronto. Com passos seguros e sempre tendo presente que, se não consolidarmos aquilo que vamos conseguindo, corremos o risco de perder o que alcançamos e de ter de começar tudo outra vez do princípio. E convenhamos, voltar outra vez para trás é muito cansativo. Não vale a pena pôr isso em risco. Vamos continuar no caminho que fizemos até aqui. Muito obrigada.